Então, o objetivo do vídeo de hoje é mostrar de uma forma bem geral o princípio de funcionamento dos motores, tá? Motores elétricos, motores de indução, motores de corrente contínua, tá? Para entender o funcionamento e depois trabalhar os circuitos de comando para partidas, para as diversas partidas desses mesmos motores aí, tá? Então, a gente vai começar aqui de uma forma mais pelo motor mais básico, que seria o motor de corrente contínua, né? Então, a gente vê aqui que existe aí um efeito magnético, né? Então, é colocado aqui, digamos assim, num estator, dois ímãs com polaridades diferentes, polo norte e polo sul, e a bobina que vai estar gerando um campo magnético ao redor dela, né, através da aplicação de uma corrente elétrica, tá? E quando essa corrente faz surgir esse campo magnético ao redor dela, vai criar também um polo norte e um polo sul ao redor dessa bobina. Com isso, ela vai reagir, esse polo, essa polarização aqui vai reagir com o polo do ímã permanente que está no estator, né? E vai fazer com que ele atraia ou afaste, né, essa bobina. Então, fazendo com que ela dê uma meia volta, tá? Acontece que aqui, como é corrente contínua, né, a gente vai ter esse elemento aqui chamado comutador, tá? Ele é dividido em duas partes, então, e as escovas, uma parte da bobina está presa em uma das partes e a outra parte da bobina em outra parte. Então, se você coloca, e aqui tem as escovas onde que está sendo enviada a corrente contínua, né? Bom, se esse cara dá um giro, meio giro, então essa parte que está aqui, o positivo nesse instante, ela vai girar e vai vir para a escova que está mandando o negativo, né? O negativo. E vice-versa. Essa parte que está aqui recebendo o negativo vai girar e vai ir para a escova que está mandando o positivo, né? Fazendo com que, como se estivesse invertendo então a corrente aqui nessa bobina, tá? E invertendo a corrente, então, ele gera novamente uma situação de afastamento e atração por esses dois ímãs e vai fazer com que ele dê mais meia volta, tá? E dando mais meia volta, ele volta à posição inicial fazendo um giro, tá? Então esse é o princípio de funcionamento de um motor de corrente contínua aí, tá? Você pode determinar o sentido através das leis da mão direita ou mão esquerda, depende de como você, né, vai determinar o sentido da corrente, se ele é o sentido real da corrente, usa-se a mão direita, se é o sentido, aliás, desculpa, usa-se a mão esquerda, se é o sentido convencional, você usa a mão direita, né? Mas você pode determinar a polaridade e o sentido do campo elétrico e também o sentido do giro dessa bobina através das regras da mão direita aí, tá? Bom, então o motor de corrente contínua, ele é composto aqui pelo comutador, que a gente viu lá naquele desenho, tá? O eixo do motor, as escovas, né? O rotor, que seria a, a parte móvel aqui, onde fica a bobina, né? E o estator, que são os ímãs gigantescos aqui que vão estar interferindo aqui no processo quando energizado o motor. Então essas são as partes aqui do motor de corrente contínua. O princípio de funcionamento a gente já citou ali no slide anterior.
Daí vem os motores, assim, o grande problema do motor de corrente contínua é justamente você ter que ficar fazendo as inversões de sentido de corrente. Então você precisa necessariamente usar o comutador e as escovas. Isso gera bastante desgaste de manutenção, né, nesses elementos, e volta e meia vai ter que se fazer a troca. Então vem os motores de corrente alternada, e a principal vantagem é que a corrente alternada, como o nome já diz, ela alterna o sentido da corrente aleatoriamente, não, sem precisar nenhum elemento para isso. Para entender essa situação, essa inversão, né, você precisa ter um estudo mais aprofundado aí da matemática e da física, né, em relação da geração desse sinal. Mas basicamente ele pode ser baseado aqui em uma corrente que ela começa nula, né, vai aumentando até um determinado valor máximo e depois ela vai diminuindo até zerar e dela inverte o sentido, tá? E daí vai fazendo a mesma coisa, aumentando até o valor máximo, diminui até abaixar e inverte o sentido novamente. Isso porque a corrente alternada ela é gerada através do magnetismo, que é o afastamento e a aproximação dos polos de um ímã. Então, quando você aproxima, ele gera a corrente em um sentido, né? Quando você vai parando ele vai diminuindo, daí quando você vai afastando, ele gera uma corrente no sentido contrário. Basicamente seria isso, tá? Vamos tentar demonstrar aqui através de um outro simulador essa mesma situação. Então vamos demonstrar aqui através da simulação de um geradorzinho, né, bem básico. A torneira representando a fonte de hidráulica, né? A turbina aqui sendo representada por um ímã que vai afastar e aproximar da bobina aqui. E daí você vai observar que enquanto está girando essa turbina, vai girando num sentido e no outro sentido os elétrons ali, ó, tá? E daí produz a energia elétrica. Então é assim que funciona a corrente alternada. Por conta disso, já os motores de corrente alternada, eles acabam não precisando então de utilizar elementos como o comutador e a escova. Com isso, nós vamos ter aqui o que produz o giro do rotor, né? Porque quando vai alternando a corrente elétrica, ele vai girando polo norte e polo sul e vai alternando esses polos de acordo com a, a alternância do sentido da corrente, né? Então a gente acaba surgindo aqui no estator, né, um campo magnético girante e daí o eixo ou o rotor, né, ele vai tender a querer acompanhar esse campo magnético girante. Voltando a falar então do motor monofásico, né? Ele é formado então por duas bobinas que a gente chama de enrolamento principal e essas bobinas elas geram 90 graus uma em relação à outra, elas estão dispostas dentro do motor a 90 graus. Isso faz com que o motor gire, tá? Trocando os polos, como a gente viu naquela simulação anterior. No entanto, para dar a partida, ele não tem o torque necessário para começar o giro. E é por isso que é necessário uma bobina auxiliar. Essa bobina auxiliar, ela é composta por
um jogo de capacitores, né, em série com uma bobina e também uma chave centrífuga, tá? O que significa que quando ligar o motor, esse capacitor aqui vai gerar um atraso aí da, da, da corrente em relação à tensão, né? E isso vai impulsionar o giro do motor. Quando o motor está girando, vai aquecer e essa chave centrífuga vai fazer com que desligue a bobina auxiliar, deixando só as bobinas principais fazerem o restante do serviço. Então a gente tem aqui no motor monofásico 3 bobinas, onde 2 vão ser as bobinas principais e uma auxiliar. Daí o motor trifásico ele já vai ser um avanço, porque ele não vai precisar dessa bobina auxiliar por conta do motivo de que ele tem já a defasagem das 3 fases, uma em relação à outra, tá? Vamos demonstrar isso aí através de um simulador também, que demonstra aqui então o funcionamento das 3 fases sendo influenciando aqui no campo magnético girante. Então já nas bobinas no motor trifásico elas são disponibilizadas em 120 graus uma em relação à outra, que é a mesma é o mesmo ângulo, né, que uma fase tem em relação de atraso ou adiantamento entre uma e outra, né? Então, enquanto uma fase gera um polo norte aqui numa bobina, a outra fase gera um polo sul e uma terceira tem uma lá, o norte ou sul, né? Ao girar aqui, né, nesse sentido, então ela vai invertendo aos poucos, né? E vai fazendo com que o rotor gire seguindo, né, também esse campo magnético girante. Então aqui tem a representação das 3 fases, que já tem a defasagem naturalmente, e daí ele acaba influenciando dessa forma no motor. O motor trifásico, ele pode ter, o mais básico, ele tem 6 terminais, que representam 3 bobinas, tá? Mas ele pode também ter mais de 3 bobinas, conforme a gente vai apresentar aqui nos diagramas, nos desenhos que estão nesse slide aqui. Então, quando o motor é ligado em 220 volts, ou precisa dele para uma tensão para um local onde a tensão é de 380 volts, você precisa apenas de 6 terminais ou 3 bobinas, né? E aí você pode fazer a configuração triângulo, que a gente vai ver isso mais tarde, tá? Essas 3 bobinas para ligação na menor tensão, que seria o 220 volts, ou 380 volts você liga na configuração estrela, né? Mas se você precisar para tensões maiores, aí você tem motores com mais bobinas aqui, né? Então que daí você pode colocar, se você for utilizar aqui, ó, 220 volts, você vai fazer tem 6 bobinas, né? Vai colocá-las em paralelo para ela ficar em triângulo, como se fossem só 3 bobinas, né? Então coloca todas em paralelo. Se você precisar ligar em 380 volts, você vai fazer ligação estrela e vai transformar as 6 bobinas como se fossem apenas 3 também, colocando 2 em paralelo uma com a outra. Agora, se você precisar ligar em 440 volts, aí você faz uma ligação em série entre as bobinas, transformando num triângulo entre todas essas bobinas aí, tá? Então, existem esses formatos. Além do motor de 6 pontas e 12 pontas, que é o que a gente demonstrou, existem também o de 9 pontas, que ele já vem uma configuração com 3 bobinas já jampeada, né? Só com os terminais
os 3 terminais para fora, que fariam a configuração estrela, e outras 3 bobinas que teriam 6 terminais disponíveis aí para fazer outro tipo de ligação. O motor monofásico ele é composto aí por estator, então, né, com as bobinas disponibilizadas em 120 graus. Tem um rotor aqui que é um ímã permanente, né? Então, os bornes aqui, tá? O sistema de ventilação, tá? E a gente vai demonstrar aí em mais um simulador como que ele funciona aqui, como que a interferência, né? Mais uma vez, dessas 3 fases em relação ao giro do motor. Então, esse simulador aqui ele pode demonstrar aqui, se você quiser ver todas as partes, aqui tem um motor fechado, né? Mostrando de forma em 3D, né, forma 3D, todas as partes dele. Se você quiser abrir ele para demonstrar como que é por dentro, você tira a tampa aqui, ó. Né? Então a gente consegue visualizar a parte de ventilação dele, né? Vamos tirar mais essa tampa aqui, ó, né? Então a gente vai ter a parte da frente, onde vai demonstrar aqui parte do eixo do motor, dá para ver já o rotor aqui dentro e mais o estator, tá? Lembrando que o rotor, uma característica aqui dele, ele vai tentar acompanhar o giro do, do, da, do campo magnético, né? E só que ele sofre um pouquinho atrás, a gente chama isso de escorregamento, tá? Daqui a pouco a gente vai verificar o intervalo. Vamos ver se dá para tirar mais essa peça. Aqui ele não... Acho que ele tirou o ventilador, vamos ver, tira mais esse daqui. Aí, então, tá aqui todo o motor todo aberto aqui, ó. Então aqui a gente consegue ver o estator aqui dentro, aqui para fora ficou o rotor, rotor no formato gaiola, né, que a gente chama, tá? Então dá para ver todas as partes aqui do motor. E outra parte interessante desse simulador é justamente ver o funcionamento das bobinas, tá? Então aqui tem as 3 fases e aqui é a bobina que está instalada no motor. Se eu colocar só uma fase, você vai observar que o azul representa por onde a fase está entrando, né, onde a corrente está entrando, e o vermelho está saindo. Então ele fica alternando, né, nessa bobina a corrente entre um sentido e outro. Aqui demonstra quando ela vai ficando mais forte, ficando mais fraca, né? Daí, mas com uma bobina só você não consegue produzir nada, né? O campo magnético vai estar alternando também, polo norte e polo sul, né? Se você colocar 2 fases, você já começa a ver um efeito mais... Ele só está fazendo isso, né? Alternando a corrente entre essa bobina aqui, as 2 bobinas, né? Cada fase fazendo em sua bobina, só com um determinado atraso aí, tá? Se eu colocar as 3 fases, então você já começa a perceber que o campo magnético parece que ele está sofrendo giro. Essa aparência dele estar sofrendo giro vai justamente ser realizado por conta da alternância da corrente e também o atraso entre uma fase e outra, tá? Daí ele dá a impressão de que o campo magnético está girando. O rotor então vai tentar acompanhar esse campo magnético girante, como eu falei, né? Com um pequeno atraso que a gente chama de escorregamento, porque ele é uma permanente, ele vai tentar seguir aqui sempre o campo magnético girante. Bom, vamos voltar lá, que a gente encerra então essa parte de teoria de motores, lembrando que é uma situação bem básica, né? Uma explicação bem básica, mas para a gente ter noção de como que funcionam os motores. Mas vale ressaltar também que para você saber as características do motor, todo motor vem com a plaquinha de identificação, né? Então vamos verificar quais são os elementos que tem nessa plaquinha aqui. Para começar, esse aqui é um motor trifásico, e eu já sei que é trifásico porque está escrito 3 aqui, ó, né, do lado desse tio,
Então, se tivesse 1 aqui, seria um motor monofásico. O primeiro elemento que vem ao lado aqui é a potência do motor. Daí ele diz que a fora do parênteses está em quilowatts, é a potência em quilowatts, e dentro do parênteses que é a potência em cavalo, tá? Então esse motor é de 1 cavalo ou 0,75 watts. Essa é a potência desse motor. Aqui embaixo então está descrito quais as tensões que eu posso ligar o motor. Como ele é um motor de 6 terminais, né? Tá, isso é mostrado nesse desenho abaixo que a gente vai falar depois, tá? Então ele pode ser ligado em 220 volts e 380 volts. Se ele fosse de 12 terminais, teria o 220, o 380 e o 480, 60 volts, 440 volts, tá? Então nesse caso as tensões nominais para esse motor está em 220 ou 380. E aqui as correntes nominais desse motor. No caso 2,89 ampere, se você ligar em 220 volts. Se você tiver a tensão de 380 volts, a corrente que vai estar nele é 1,67 ampere, tá? Então a importância de sempre colocar o motor na tensão maior que tiver disponível é justamente por conta da corrente que vai circular, que vai ser menor, tá? E aí você pode economizar, por exemplo, na instalação, diminuindo o gasto com fios, né, que podem ser fios mais com espessura menor. Lembrando que isso acontece porque a potência permanece a mesma, tá? Então, se você aumenta a tensão com a mesma potência, diminui a corrente. Aqui está a rotação, né? A rotação do rotor, tá? Então, se for considerar a velocidade do campo magnético gerante, ele seria 1800 RPM, tá? Mas devido ao escorregamento que eu falei lá, né? Ele tem essa rotação de 1725 rotações por minuto, voltas por minuto, tá? Nesse motor. Do lado está a frequência da rede, 60 Hz, né? Geralmente só tem dois tipos de frequências da rede, que é 60 ou 50 Hz. E aqui vem o fator de serviço, tá? Então esse fator de serviço, ele representa o percentual aí que o motor pode trabalhar acima das suas características nominais. Por exemplo, aí, então é 25% acima de 1 cavalo, né? Se você aumentar muito a mais do que, obviamente que isso em regime não constante, né? Então, se aumentar muito mais do que esse motor suporta, ele vai acabar sendo danificado. Então, o fator de serviço representa isso, em torno de 25% acima da potência nominal dele, ele suporta, né? E daí existe um fator importante, que é a relação entre corrente de pico e corrente nominal, tá? O que é essa corrente de pico? É uma corrente, toda vez que você liga o motor, ele vai puxar uma corrente muito maior do que a corrente nominal, tá? E essa corrente nominal inicial, né, até estabilizar, ela pode chegar a 7,3 vezes o valor da corrente nominal, tá? Então essa relação aqui de corrente nominal, corrente de pico, né, divididos por corrente nominal, o fator é 7,3. Então, na verdade, se você quiser saber qual que é a corrente de pico, você multiplica o 7,3 vezes 2,89, se a tensão for de 220 volts, né? E você vai saber qual que é a corrente de pico quando você liga esse motor, tá? Aqui ao lado vem o fator de potência, que é 0,82. Então, como é um circuito indutivo, ele vai ter um fator de potência abaixo daquilo que deveria existir, né? Lembrando que o fator de potência de uma rede elétrica, ela deve estar acima de 0,95, né? Então,
como é um circuito indutivo, aquelas três potências, potência ativa, potência reativa e potência aparente, ela vai acabar interferindo aqui no fator de potência da rede também, né? Então, esse motor ele gera esse fator de potência, tá? Rendimento normal, nominal do motor. Então, o rendimento, geralmente, a gente pega a potência de serviço pela potência nominal, né? E aí gera aí um 83% de rendimento, tá? Em relação à potência. Potência, digamos assim, aquela relação de potência de saída pela potência de entrada. Aqui, antes de falar da temperatura máxima de trabalho, né? A gente tem aqui a temperatura ambiente máxima que esse motor roda sem ter nenhum tipo de problema, que é 40 graus Celsius, seria a temperatura máxima que ele pode trabalhar sem ter que utilizar um outro tipo de refrigeração ou coisas assim. Aqui está descrito qual que é a classe do motor, né? Esse F aqui é a classe do motor. Isso se refere sempre à temperatura máxima de trabalho, né? Seria a temperatura interna do motor, tá? Então, aqui está indicando a classe do motor, que determina a temperatura máxima de trabalho que o motor suporta continuamente sem ter prejuízo em sua vida útil, tá? Então, a classe de cada motor é em função de suas características construtivas. E a classe de isolamento padronizadas para as máquinas elétricas são determinadas pelas letras aí. Então, se for letra A, ele suporta aí até 105 graus Celsius, né? Se for a letra B, ele suporta até 120 graus Celsius. Se for a letra C, 130 graus Celsius. A F, que é o caso dessa plaquinha, está mostrando o F ali, 155 graus Celsius. A letra H, 180 graus Celsius, tá? Então, nós temos aqui logo ao lado a corrente, né, com o fator de serviço. Lembra lá que eu falei que o fator de serviço é o percentual de acima que ele pode atingir no máximo para colocar. Aqui está escrito corrente nominal, mas está errado. A corrente nominal é 2,89 e essa seria uma corrente de serviço, né? Então, se você multiplicar esse 2,89 vezes 1,25, vai dar exatamente o 3,61, tá? Então, seria a corrente de serviço, essa corrente que está sendo especificada aqui, tá? A categoria do conjugado, essa aqui é outra coisa que ele coloca letrinhas para determinar a categoria, tá? Então, nós temos aí a letra N, que é a que está aqui. Ela representa o conjugado de partida normal, corrente de partida normal e baixo escorregamento, né? Já citamos lá o que é escorregamento. É a velocidade é o atraso do rotor em relação ao campo, a velocidade do campo magnético girante, né? Então esse aqui tem um conjugado, é a força que é aplicada para que ele dê um giro, né? E a corrente de partida normal, tá? Então, ó, o que muda da categoria N para a categoria H é apenas o conjugado de partida. A categoria H, ela tem uma conjugado de partida alto, a corrente de partida contida normal e baixo escorregamento. Categoria D, ele vai baixar só o escorregamento. Então, entre H e o D, ele continua conjugado de partida alto, a corrente de partida é normal e o escorregamento é alto, tá? Depois vem aqui então o grau de proteção do motor. Esse grau de proteção ele é indicado
por dois números, tá? O IP se refere ao grau de proteção, tá? Tem que lembrar de não confundir IP com a corrente de partida. Então, IP 55 não é corrente de partida, né? É outra coisa, tá? Às vezes a gente pede lá para fazer o cálculo, por exemplo, de dimensionamento de fusível, você precisa saber qual o valor da corrente de partida. E daí, para fazer isso, você precisa ir no motor, né? E verificar lá. E daí tá escrito IP55 e o pessoal usa esse 55 como se fosse a corrente de partida. Não é. O IP de que é corrente de partida, você vai ter que multiplicar a corrente nominal vezes essa relação aqui, ó. Tá? Esse fator 7,3 que é a divisão entre IP, a corrente de partida, e a corrente nominal. Tá? Mas voltando aqui para o grau de proteção, esses dois números aqui é o que indicam qual que é a proteção, o grau de proteção. O primeiro número ele se refere a um tipo de proteção e o segundo algarismo aqui ele representa outro tipo de proteção. Então vamos ver o que representa cada um deles aqui. E os números. O 55 ele representa que esse motor tem um tipo de proteção. Então vamos lá. Ó, tá aqui, ó. Primeiro algarismo. Se fosse 0, ele não teria nenhuma proteção. Se o primeiro algarismo fosse 1, significa que ele tem proteção contra corpos estranhos de dimensões acima de 50 milímetros. Tá? Então ele só vai proteger com corpos que tenham estranhos, né, que seja acima de 50 milímetros. Quanto maior o número, melhor a proteção, né? Então, ó, corpo 2, se fosse o 2 o primeiro número, corpos estranhos de dimensões acima de 12 milímetros, então já abaixa um pouco o tamanho dos corpos que podem entrar no motor, né? O 4 já significa corpos estranhos de dimensões acima de 1 milímetro. E o 5, que é o que está aqui, né? Proteção contra acúmulo de poeiras prejudiciais ao equipamento. Então, ele já é bem melhor, uma proteção bem mais reforçada que as três anteriores aqui, tá? E o 6 seria proteção total contra poeira. Então, seria um motor totalmente fechado e que não deixa passar nenhum tipo de corpos estranhos, por menor que seja, tá? Então, esse é o primeiro algarismo. O segundo algarismo, ele vai representar aqui em relação à proteção contra água, né? Então, 0 sem proteção nenhuma, 1 pingos de água na vertical, o 2 representa pingos de água até inclinação de 15 graus com a vertical, o 4 água de chuva até a inclinação de 60 graus com a vertical, 5 jatos de águas de todas as direções, que é o caso desse motor. Então, de qualquer lado que vier a água, ele está protegido. Se fosse o 6, água de vagalhões. O 7, imersão temporária, que é colocar abaixo d'água, mas temporariamente. E o 8 seria a melhor proteção, que seria motores que são mergulhados debaixo d'água. Tá? Então é isso aí que significa o grau de proteção, o tal do IP. O padrão de regime do motor, que seria o padrão de regime do motor. Ali está o S1, ele também tem as suas siglas. Então, cada tipo de máquina exige uma condição de carga diferente do motor, né? Então, por exemplo, um ventilador ou uma bomba centrífuga solicita carga contínua, né? Enquanto uma prensa pulsionadora, um guindastre ou uma ponte rolante solicita carga alternada, né? que a gente considera intermitente. Então, o regime de serviço define a regularidade da carga que o motor é submetido. E a escolha do tipo do motor deve ser feita pelo fabricante da máquina a ser acionado, né? Então, deve ser comprado aí o motor mais adequado para cada caso. Quando os regimes de padrões não adequarem extremamente com o perfil da máquina, deve escolher um motor para condições, no mínimo, mais exigentes que a necessária, tá?
E o S1, então, vamos ver aqui o que cada sigla representa. S1 representa o regime contínuo, né? Quando o motor está sendo usado em regime contínuo. O S2 em regime de tempo limitado. S3 em regime intermitente, periódico, tá? Intermitente é com interrupções, né? S4 regime intermitente periódico com partidas. S5 regime intermitente periódico com frenagem elétrica. S6 regime contínuo com carga intermitente. S7 regime contínuo com frenagem elétrica e o S8 que é regime contínuo com mudança periódica na relação carga-velocidade de rotação, tá? E aí por fim vem as... Ele tem outras características aqui que eu não citei, a altura máxima, né, que pode ser utilizado, tá? O peso, tá? Então tem todas essas informações, mas as mais importantes são essas. E daí vem aqui o fechamento, que a gente chama de fechamento das bobinas do motor, tá? Então, como eu disse lá, o fechamento ele pode ser colocado em triângulo para 220 volts, que é você colocar as fases entre duas fases entre os dois terminais de cada bobina, ou fechamento em triângulo, tá? Aqui ele está representado como a letra W2, o 1, né? Uma bobina seria o 1 com o 1 e o 2, né? Daí o V1 e o V2 seria outra bobina. E o W2 e o W1 seria outra bobina. Então, os terminais de cada bobina estariam representados por letra. Da identificação de um lado e do outro seria o 1 e o 2. Então, se eu numerasse aqui como um lado da bobina 1, 2, 3, a parte de cima de cada bobina, e 4, 5, 6, né, que é outro tipo de identificação, então eu teria aqui o jampeamento do 1 com o 6, né, o 2 com o 4 e o 3 com o 5, tá? Mais para frente, em outro vídeo, a gente vai falar sobre isso daí. Então, nesse motor aqui ele pode ser configuração triângulo, 220 volts, ou pode ser a configuração fechamento de motor para a tensão maior, seria a configuração estrela, né, 380 volts. Aí, antes de encerrar, só vamos mostrar aqui em numa outra apostila aqui outros tipos de fechamento do motor. Então, nessas imagens aqui mostram, né, o fechamento primeiro do motor monofásico, tá aqui identificado como monofásico, uma fase só. Sendo que se você for ligar em 110 volts, você vai ligar os terminais 4, 2 e 8 na fase, no neutro você vai ligar 1, 3 e 5, tá? E se for na tensão maior, aí você tem que fazer um outro tipo de conexão, que no próximo vídeo a gente vai trabalhar melhor isso aí também. Então, você vai ter que ligar 1 e 5 na fase, os terminais 1 e 5 na fase, só jampear 2, 8 e 3, deixar jampeado, e o terminal 4 vai no neutro, aliás, na outra fase, porque é 220 volts aqui no caso, tá? Se você precisa de uma configuração maior, vamos dar um zoom aqui. Então, nós temos um motor de 12 pontas, onde você pode fazer aqui o 220 volts, que a gente chama de ligação triângulo-triângulo, que é colocar as bobinas em paralelo, né, não com formato triângulo. A configuração de 380 volts vai ser estrela-estrela, né, fazendo também as bobinas em paralelo na configuração estrela. Se for 440 volts, a configuração triângulo com todas as bobinas em série, né? E daí, para essa configuração que é chamada estrela, ela é só para partidas suaves, suavizar partidas, tá? Então, somente para iniciar a partida para diminuir a corrente de pico, tá? Então, são esses os tipos de fechamento de motores aí
que a gente vai trabalhar num próximo vídeo para fazer a parte de comando de acionamento e de partida de motores. Então por hoje é isso.